Olá, meus amores, bom dia! Hoje é sexta-feira e a nossa aula hoje é de História, certo? Nós vamos falar sobre os primeiros anos do domínio português, conhecido como o período pré-colonial e o período colonial, certo? Então, nesse período considerado pré-colonial, que foi assim que os portugueses chegaram no Brasil, foi de 1500 a 1530 que isso aconteceu. Né? Os portugueses chegaram, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, mas eles estavam muito envolvidos com a questão do comércio asiático e eles não se preocuparam em colonizar as terras, em adentrar, então eles ficaram por ali, só no litoral, e passaram pouco tempo, depois saíram, depois foram voltando aos pouquinhos, mas nada de ter aquela preocupação de conhecer melhor as terras. Até que os franceses começaram a vir para cá e querer mostrar que eram donos da terra também. Aí os portugueses não gostaram nada disso, começaram a ficar mais se preocupar mais com a questão das terras recém-descobertas e para isso começou a enviar expedições para cá. E algumas dessas expedições fizeram um mapeamento de toda a área mais próxima à costa, né? E para que mostrasse que ali eles eram o dono e evitar que os invasores passassem a morar por aqui, né, a explorar as terras, eles começaram a fazer algumas construções ali próximo à costa. Então, construíram vários fortes, né, para proteger as terras. Fortes para vocês, crianças que moram próximo a Salvador, claro, né, que a gente mora aqui, que já foram para lá passear e tal, já viram os fortes, né? Até nós temos aqui a praia que se chama Praia do Forte. Então, esses fortes eram construídos para proteger as terras dos invasores, que eles consideravam invasores, né? Aí, nesse período ainda pré-colonial, depois que eles fizeram essa construção toda, veio uma expedição que, com essa expedição, veio um homem que teve uma importância muito grande na história do Brasil naquela época, que foi um homem chamado Martim Afonso de Souza. Esse homem trouxe para o Brasil a primeira mudinha de cana-de-açúcar. Olha que interessante, né? O Brasil viveu muitos anos trabalhando com esse tipo de produto e a primeira mudinha veio com esse homem, chamado Martim Afonso de Souza. E ele também foi responsável, no ano de 1532, pela fundação da primeira cidade brasileira, que foi a cidade de São Vicente. Aí logo em seguida veio também a cidade de Santo André. Então foi tudo através desse Martim Afonso de Souza, no ano de 1532, certo? Depois disso, aí deu início, né, ao período colonial. Aí os portugueses já estavam mais inteirados de tudo que tínhamos aqui, já tinha expulsado os franceses, porque foi muita luta, teve muita revolta até que isso acontecesse. Os índios também já estavam mais conscientes da questão dos portugueses, né? Então, houve muita revolta indígena, muita luta também nesse período colonial. E aí, por conta da cana-de-açúcar, foram surgindo as várias cidades. Por quê? Porque as pessoas vinham para trabalhar na lavoura e ali precisavam de moradia, né? De ficar muito tempo na mesma região, e aquilo ali foi gerando novas cidades, né? Também nessa época já não era só a cana-de-açúcar, né? Tinha, olha bem,
a cana-de-açúcar, o gado, o ouro, o café. Então, todas essas lavouras e o ouro eram, eram trabalhos, eram coisas muito trabalhosas para lidar. Então, exigia muita mão de obra e eles não tinham mão de obra suficiente. Então, foi quando começou a escravidão no Brasil, aos negros chegarem para fazer esse trabalho pesado, porque os índios já tinham se revoltado e já não aceitavam mais as condições de escravo, né? Porque eles tinham consciência que eles eram os donos da terra. Então, teve muita revolta até a chegada dos negros, que aí foram explorados, escravizados para dar conta de todo o trabalho que tinha a ser feito, certo? Então, nesse tempo, nesse período também, foi quando começou a acontecer essa miscigenação, essa mistura de povos que nós somos. Negros, indígenas, portugueses foram se misturando. E aí dessa mistura maravilhosa, saímos nós, certo? Então, mais para frente, eu quero que vocês estudem bastante essas 2 páginas de hoje que tem, são pequenas, mas tem conteúdos muito produtivos, certo? Quero que vocês estudem bastante, façam a atividade de vocês e eu aguardo vocês na nossa próxima aula, certo? Um cheiro e até nosso próximo vídeo. Beijo, criança!